A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 15, nos versículos de 1 a 27. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, muitas vezes usa esta expressão, eu sou. Em outros capítulos eu já mencionei, já destaquei, né, já expliquei para vocês esse eu sou. E hoje, novamente, vou recapitular. Jesus disse, eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então esses eu sou, né, do Senhor Jesus culminam agora no eu sou a videira verdadeira. Então, se tu prestou atenção, são 7 eu sou. E nós, inscritos e inscritas do canal A Bíblia Diz, nós já estudamos os números na Bíblia, a numerologia bíblica. Nós sabemos que os números têm uma simbologia, um significado, às vezes literal, às vezes teológico, às vezes é uma metáfora, é uma simbologia, é uma alegoria, é algo que tu tem que interpretar. Pois bem, aqui nós temos 7 eu sou. Pão, luz, porta, bom pastor, ressurreição, caminho, verdade, a vida. E agora eu sou a videira verdadeira. Então são 7 versículos, 7 passagens que indicam o eu sou. E o Senhor Jesus fala eu sou porque Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus. E quando Deus se apresenta para Moisés, Ele diz, o grande eu sou. Mas Moisés diz para Deus, mas quem é? Quem tu és? Quando o faraó me perguntar o nome do Deus de Israel, diga que o grande eu sou. Quer dizer, eu sou é o nome de Deus. Então Jesus está fazendo essa conexão do Antigo com o Novo Testamento. E é isso tudo que eu falei no eu sou. Eu sou. Agora vamos ver a outra parte. Eu sou a videira verdadeira. Também já falei para vocês muitas vezes. Quando vem o verdadeiro ou a verdadeira, tu tem que acender a luzinha amarela e pensar, ué, se tem a verdadeira é porque tem a falsa. Jesus, quando ele diz eu sou a videira verdadeira, significa que tem uma outra videira que não é verdadeira. Porque senão ele não precisaria dizer eu sou a videira verdadeira. E quem era a videira falsa? Quem era a vinha que produziu uvas bravas? Israel. Israel na Bíblia é comparada, identificada com uma videira. E quando tu tem muitas videiras, tu tem uma vinha. Lembra que Noé, quando saiu da arca, plantou uma vinha? E eu ainda expliquei para vocês, vinha é algo que demora muito. Para tu ter uma vinha, tu tem que ter muitas videiras. Nós aqui no Rio Grande do Sul chamamos parreira. Mas a parreira, a videira, seria a uveira, né? A planta que dá a uva. Então, quando tu tem muitas videiras, muitas parreiras, tu tem uma vinha. E Israel é a vinha do Senhor Jesus.
A vinha de Deus. A vinha da Bíblia. Quando aparece vinha, é Israel. Quando Jesus falava nas parábolas da vinha, Jesus se referia a Israel. Era uma forma simbólica de falar de Israel. E nós vimos que sim, o dono da vinha. Então, o que o dono da vinha faz? Ele cuida da vinha, ele aduba, ele faz tudo. Só que depois, na hora de produzir frutos, a vinha, Israel, produz uvas bravas, uvas ruins, de má qualidade. Então, por isso que o Senhor Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Na outra tradução dizia: o meu pai é o agricultor. O que é o lavrador e o agricultor? É aquele que cuida da vinha, é aquele que cuida da videira, é aquele que trabalha com a vinha e com a videira. Meu pai é Deus, o Deus de Israel. E outra comparação, se Israel deu uvas bravas, uvas ruins, frutos de má qualidade, o Senhor Jesus, por ser a videira verdadeira, produz frutos dignos, frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Não era assim que era dito na parábola do semeador? Então, Israel é uma vinha, é uma videira estéril, infértil, que fracassou na sua missão de dar frutos. E quando deu frutos mirrados, queimados, de más qualidades, a Bíblia está cheia dessas metáforas. Então, tudo isso aqui é um versículo, é o primeiro versículo. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eles tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então a explicação aqui é o trabalho do lavrador. É o lavrador ou o agricultor que poda, que limpa, que cuida, que cultiva a videira. E o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Então, qual é a palavra-chave aqui? Permanecer. Para darmos frutos, e frutos dignos de arrependimento, frutos doces, frutos que saciam, que matam a fome, que alegram, a 30, 60 ou 100 por um, nós precisamos permanecer. Essa é a palavra. Permanecer aonde? Na videira. Eu sou a videira verdadeira. Então, permanecer em Jesus. Permanecer em Cristo. 5. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Esse versículo é muito forte. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada. O Senhor Jesus está dizendo: sem mim, nada podeis fazer, né? Na outra tradução. Eu vou ler aqui, como está aqui. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Na outra tradução dizia: sem mim, nada podeis fazer. Aí tu pensa: como que eu não posso fazer? Tu pode fazer, mas não vai ser um fruto. Essa que é a questão.
Quem rejeita Cristo, e nós vimos na parábola do semeador, sementes que caem na beira do caminho, sementes que caem sobre o solo rochoso, sementes que caem entre os espinhos, e a semente que cai na boa terra. Então, se tu quer dar bons frutos, frutos dignos de arrependimento, a 30, 60 e 100 por um, tu precisa de Jesus. Sem Jesus, não podemos fazer nada. Continuando. 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, o que significa? Produzir frutos é união, ligação, intimidade, comunhão, amor, louvor, adoração. Sem mim, nada podeis fazer. Se tu tá unido com a videira, tu pode pedir. E vai ser feito. Por quê? Porque tu não tá pedindo pra ti. Tu não quer gastar nos teus deleites, nos teus prazeres, no teu egoísmo, pra tua carne. Não. Tu quer glória, louvor, honra e adoração a Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, o teu coração bate, pulsa com o coração de Deus. Então, tu vai pedir de acordo com a vontade de Deus, seja feita a tua vontade. Então, pedirão o que quiserem e lhes será feito. 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Que alegria se tu já plantou uma árvore frutífera e tu cuida, tu aduba, tu protege, tu limpa, tu faz tudo, tu coloca água, ela tem o sol adequado, né? A luminosidade, tudo. E aí depois vem aqueles frutos, e ela fica cheia de frutos. E os frutos são doces, são gostosos, tu tem uma alegria. Isso a gente entende do ponto de vista natural. Agora imagina do ponto de vista espiritual, na dimensão espiritual, celestial, sobrenatural. Muito fruto. Quando tu dá muito fruto, tu glorifica a Deus. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, nós já sabemos que para produzir frutos, e muitos frutos, nós precisamos permanecer em Cristo. Permanecer na palavra de Deus. Permanecer no amor. E tudo isso com alegria. Então, não é uma obrigação, não é um constrangimento, não é um fardo, não é um peso, não, é com alegria. Tu permanece na presença de Deus, tu permanece na palavra de Deus, tu permanece no amor de Deus com alegria. Tu tem alegria de produzir frutos, tu tem alegria de glorificar a Deus com os teus frutos. 12. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Então lembra naquele episódio da mulher adúltera, pega em flagrante adultério, que Jesus escrevia com o dedo na areia, com o dedo na terra, e eu falei para vocês que os mandamentos de Deus foram escritos pelo dedo de Deus. E Jesus diz,
o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Então eu ponderei com vocês que era como se realmente ele estivesse escrevendo isso aqui, ó. O meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros. Então ela não vai ser apedrejada. Eu não vim ao mundo para apedrejar, para julgar, para condenar, para esmagar a cana quebrada. Não. Jesus veio para salvar, para perdoar, para acolher, para amar. Então, este é o mandamento. E qual é o diferencial? Como eu vos amei. Que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Amar como Jesus amou. Se tu vai ver no Antigo Testamento, amar o próximo como a ti mesmo. Então, eu quero que seja assim para mim, eu vou fazer assim para ti. Eu não quero que seja assim para mim, eu não vou fazer assim para ti. Amar como eu me amo. Amar o próximo como a ti mesmo. Só que o Senhor Jesus está dizendo, ó, o meu mandamento é diferente desse. Porque vocês vão ter outra régua, outro exemplo, outro modelo, outro padrão. A estatura do varão perfeito. Amar como Cristo amou. Amar como Jesus amou. Isso que o Senhor Jesus quer de nós. Que a gente ame como Ele amou. E aí eu te pergunto, que amor é esse? É um amor que se doa. É um amor que se sacrifica. É um amor que serve. É um amor que sofre. É um amor que tudo suporta. É um amor que espera, que crê, que confia. Esse é o amor do Senhor Jesus. É bem diferente do nosso amor. Aí, você vai dizer, mas como que eu vou fazer isso? A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Quanto mais intimidade, mais comunhão, mais união, mais ligação, mais amizade com o Espírito Santo, mais aguçados, quanto mais aguçados estiverem os teus ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo, para guardar no coração a palavra de Deus, mais amor vai ser derramado. Lembra das vasilhas? Acabaram as vasilhas, aí o azeite parou de multiplicar. Então, quanto mais nós dermos espaço para esse amor diariamente, nós vamos crescer em amor. E já vimos que o vínculo da perfeição é o amor. O amor é o que motivou Deus a mandar Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. Para quê? Para morrer no nosso lugar, para nos salvar. Então aqui nesse verso 12 tem o diferencial. O mandamento de Jesus é amar os outros como Ele nos amou. Amar uns aos outros como Jesus nos amou. 13. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Então aqui o Senhor Jesus estabelece uma diferença, uma comparação entre amigos e servos. É bom ter servos, funcionários, empregados, pessoas de confiança, né? Mas ter amigos, isso é uma bênção, isso é um presente, uma dádiva, uma graça. Os amigos alegram a vida, alegram a alma. São verdadeiros tesouros. Depois da nossa família, não são os amigos? E olha, quando eu falo família,
a família da fé, a família sanguínea, quando tu tem amigos na tua família e amigos na igreja, tu é feliz. Porque os amigos são tesouros. E Jesus está dizendo que nós somos amigos dele. Que ele é nosso amigo. E há amigo mais chegado que um irmão. Em todo tempo ama o amigo e na angústia tu conhece o irmão. Então o Senhor Jesus está dizendo que ser amigo é diferente de ser servo. O servo, ele obedece, ele faz aquilo porque talvez ele receba um salário, ou porque tem medo, sofre uma ameaça, porque se acostumou a fazer, porque nesse contexto deles, às vezes o servo era o servo que já foi nascido dentro daquela casa. Ele já era filho de um servo. E Jesus está dizendo, eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Amigos. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Então, tu é amigo de Deus? Tu é amigo de Jesus? Saiba o que a Bíblia diz. Te agrada do Senhor, como tu te agrada de um amigo. 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Eu falei para vocês que o Evangelho de João era o Evangelho do amor, escrito pelo discípulo a quem Jesus amava. Então, é muito recorrente a palavra amor, amar, ameis, né? Como agora, amem uns aos outros. Nós somos escolhidos pelo amor, né? Pelo Senhor Jesus, para amar. Nós somos escolhidos para isso. Esse é o diferencial, esse é o selo, esse é a marca do verdadeiro discípulo de Jesus. Amor. E amor é perdão. Amor é serviço. É o exemplo que o Senhor Jesus nos dá, nos apresenta nos evangelhos. Um amor sacrificial, um amor que serve, um amor que faz bem ao próximo. 18. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Então, o que a gente tem aqui? Nós não somos do mundo, por isso o mundo nos odeia. Nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E se a gente não é do mundo, a gente se torna objeto de ódio do mundo. Há uma diferenciação, há um contraste entre nós e o mundo. 20. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então, por causa do nome de Jesus, seremos perseguidos. Se o mundo perseguiu Jesus, rejeitou Jesus, prendeu, matou, né? Isso acontecerá e acontece com os cristãos. Porque o verdadeiro cristão, ele é um pequeno Cristo. Ele é uma cópia de Cristo. Ele é um seguidor de Cristo. Então, se o mundo rejeita Cristo, o mundo rejeita os cristãos.
O mundo persegue os cristãos, porque o mundo odeia os cristãos. E o nome de Jesus sobre as nossas vidas, vamos dizer assim, nos dá a garantia, a certeza de que seremos perseguidos, rejeitados, criticados, zombados. Por quê? Porque o mundo não entende, o mundo não aceita. Para o mundo isso tudo é uma loucura, né? Não faz sentido nenhum. Porque é pela fé, é por amor, é pela graça de Deus. E o mundo não aceita. Então, se o mundo odiou Jesus, também odiará e odeia os cristãos. 22. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Então, não tem mais desculpa. Jesus veio ao mundo, tanto que a humanidade, a história se separou, se dividiu antes de Cristo e depois de Cristo. Não tem mais como esconder, disfarçar, fazer de conta. Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar. E é como ele disse, ele não veio para condenar, mas o fato de rejeitar Jesus já é um julgamento, já é um juízo, já é uma condenação. Tu estás diante da vida e tu não quer a vida. Tu tá rejeitando, recusando a própria vida, a vida eterna. E começando o capítulo, a gente viu que sem Jesus nada a gente pode fazer. Então, onde tu vai encontrar vida? Fora da vida. O Senhor Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele veio para nos dar vida e vida eterna, vida abundante. Então, não tem mais desculpa. Ou tu aceita, ou tu rejeita. Ou tu te entrega, ou tu te rebela. Ou tu encontra o tesouro, a pérola, ou tu ignora. 23. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Aí é muito grave, muito sério. Muitas pessoas falam em Deus, Deus, Deus. Quando tu fala de Jesus, elas pulam, né? Porque elas amam a Deus, elas creem em Deus, mas elas não engolem, elas não aceitam, elas não digerem, elas não toleram Jesus. Jesus não. Deus tudo bem, Jesus não. Quem não ama Jesus não ama a Deus. E se tu ama a Deus de verdade, tu ama Jesus. 24. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não somente viram, como também odiaram tanto a mim como o meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Odiaram-me sem motivo. Então, Jesus está citando o Salmo 69, verso 4, que diz que odiaram-me sem motivo. Porque até Jesus falou, por qual obras boas vocês querem me apedrejar? Lembra dessa passagem? E eles disseram, por nenhuma obra que tu fez, mas porque tu diz que é Deus, Filho de Deus. Isso para eles era uma blasfêmia. Só que Jesus era o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Então, eles odiaram Jesus sem motivo. Porque Jesus só fez o bem. E ele fazia o bem de uma forma esplêndida, maravilhosa. 26. Que quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Então, o Consolador é o Espírito da verdade, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele dá testemunho de Jesus. E nós também testemunhamos a Cristo. Se Jesus nos deu vida, nós testemunhamos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então, quando tu te torna
um pequeno Cristo, um cristão, tu só fala de Jesus Cristo.